E aí, meu povo, como que vocês estão? Espero que bem, né? Como sempre. Então, vamos dar continuidade. Essa, pessoal, vai ser minha última aula que eu vou dar. E hoje vai ser sobre filosofia medieval. Hoje, essa aula eu vou acabar falando um pouco mais de história do que sobre filosofia, é porque rolou uma puta transição. Eu vou ter que explicar para vocês como que rolou essa transição, para vocês entenderem o que levou os filósofos a pensarem sobre essas coisas. Demorou? Então, sem delongas, bora pro slide aqui, ó. Bom, começando com a nossa clássica revisão, né? A gente já viu todos esses filósofos, os naturalistas, o Heráclito, Parmênides, o Pitágoras, isso aqui na primeira aula. Na segunda aula a gente viu o Protágoras e o Sócrates. E aí, na aula passada, a gente viu sobre Platão. Platão, que teve uma puta influência do Sócrates, e também que criou a sua teoria das formas, que foi uma fusão do Heráclito com Parmênides, que ele usou para explicar isso com o mito da caverna, para falar que existem dois mundos, sensível e inteligível. Ele falou que a caverna é o sensível e fora da caverna é inteligível, que a gente vive na caverna, que nós tem que sair da caverna para realmente conhecer as coisas. Ele também falou sobre ideias inatas, que a gente não conhece nada, a gente apenas relembra, porque o conhecimento já está na alma, e ele vai explicar isso pelo mito de também vai falar sobre a repartição das almas, que a partir disso ele vai explicar a sua ideia de república, que é uma ideia bem ideal, é idealizada, e isso daqui influenciou muito a Idade Média, que eu vou explicar para vocês depois. E ele também falou sobre amor platônico. Ele falou sobre muita coisa, e como seu discípulo também, o Aristóteles, que foi príncipe por um tempo, falou também coisa pra caralho. Ele influenciou cientistas como Darwin, influenciou muita ciência, porque ele basicamente dividiu as ciências. Ele se inspirava muito no Platão, mas achou que o Platão falou bosta. Tipo, não que falou bosta, mas é porque ele discordou muito do que o Platão falou, sabe? As suas principais ideias... Deixa eu só tirar minha cabecinha aqui, ó. As suas principais ideias foram as teorias... A teoria das quatro causas, que ele fala que tudo no mundo tem forma, tudo tem matéria, tudo tem uma origem e tudo tem uma finalidade. Ele também vai falar que esse bagulho de ideias inatas não existe, porque na verdade você conhece as coisas através da sensação, que vai gerar memória, que vai ter uma experiência. E aí a partir disso você pode fazer uma técnica e teoria. Isso daqui é basicamente o começo do método científico. Aí além disso ele vai falar sobre a eudaimonia, que seria a causa final do ser humano, a busca pela felicidade. E também vai falar sobre atos e potências, que é a forma dele de fundir o Heráclito e Parmênides, porque essa busca pela felicidade, a eudaimonia, vai ser uma mudança constante, que vai ser através dos atos, que isso é a mudança que o Heráclito fala, e vai falar que todos nós temos potências para alcançarmos essa felicidade. E as potências são coisas eternas e imutáveis, que é o que ele vai pegar do Parmênides. Ele também fala sobre virtude e política, porque que nem o Platão, ele fala coisa pra caralho e não dá pra eu falar de tudo que ele fala, que os dois falam de uma forma aprofundada em uma só aula e muito menos numa revisão. Então, é isso. Isso daqui foi tudo que basicamente deu pra eu falar pra vocês. Agora vamos continuar. A gente vai ver agora o que veio depois dessa filosofia grega, que a gente já viu, né? Os pré-socráticos, Sócrates e os sofistas, e Platão e Aristóteles. Agora a gente vai ver o que veio depois deles. Primeiro veio a filosofia helenística, que foi na Grécia mesmo, que teve influência do Alexandre o Grande, lembra? O discípulo do Aristóteles. Por que teve influência dele? Porque quando ele conquistou a Grécia, porra, Atenas perdeu toda a autonomia. Eles perderam todo aquele chance de sociedade autônoma que eles tinham, de cidade-estado, e o povo meio que ficou, tipo, deprimido, e eles começaram a fazer uma reflexão mais acerca da ética. Ela não cai muito, então eu não vou fazer uma aula sobre isso. Depois da filosofia helenística veio a filosofia medieval, que era uma ideia mais relacionada com a igreja. A igreja influenciou muito, e essa filosofia tinha coisas mais a ver com Deus, como por exemplo, Santo Agostinho ele vai responder um questionamento: se Deus é tão bom, se Deus é amor, essas coisas, por que ele criou o mal?
E ele vai, lembra que eu falei que ele se inspira na ideia do Sócrates, de que o Sócrates fala que bom é a consciência e a falta de consciência gera o mal? Agostinho vai falar que, na verdade, o bom só existe o bem. O mal não existe, o mal é apenas a ausência do bem. Ele também vai se inspirar na teoria das formas, na verdade, na teoria das formas do Platão, no mito da caverna, para falar sobre sua ideia de iluminação divina, que seria tipo sair da caverna, conhecer a verdade, conhecer Deus, entendeu? Através da razão. Ele se inspirou no Platão. Enquanto um outro cara, que é o Santo Tomás de Aquino, ele vai se inspirar no Aristóteles. Ele vai pegar toda a ideia de sistematização do conhecimento de Aristóteles e vai tentar provar coisas como, por exemplo, a existência de Deus. Ele vai pegar a causa eficiente do Aristóteles e vai falar: se tudo tem uma origem, o nosso mundo teve uma origem. Então teve o primeiro motor, teve algo que criou tudo, que foi o quê? Que foi Deus. Ele vai fazer outra série de raciocínio lógico que vai chegar na comprovação de Deus. Aí, depois disso, vem a filosofia moderna. Porém, da filosofia grega de Platão e Aristóteles até a filosofia moderna, é pelo menos 1500 anos de história. Então, vocês têm que entender o que aconteceu para entender por que eles começaram a pensar sobre essas coisas. Então, eu vou fazer uma revisada da história para vocês, da história do mundo. Começando pelas civilizações antigas, lembra? Mesopotâmia, os fenícios, os hebreus, os egípcios, tal. Aí depois tiveram os gregos, que já foi aqui mais para a esquerda, ó. A Mesopotâmia, blá blá blá, os caras estão aqui já estão os gregos, eles se expandiram para essa porra toda aqui de lugar. E aí também teve os persas, que eles ficavam mais para a direita, mas eles acabaram conquistando tudo, conquistaram a Mesopotâmia, conquistaram a Fenícia, os egípcios. Eles só não conquistaram os gregos, porque os gregos se defenderam nas guerras médicas, lembra que eu falei? Mas aí teve o Império Macedônico, que aproveitou a fraqueza dos gregos por causa da Guerra do Peloponeso, que foi aquela guerra entre eles, chegou e conquistou os gregos e depois conquistou a porra toda, conquistou os persas, fez um império maior ainda do que os persas, porque conquistou a Grécia. E, bom, os macedônicos, que no caso foi do Alexandre o Grande, eles eram mais de boa, eles eram liberais, eles deixavam o povo ter sua cultura, eles expandiram a cultura grega, que foi chamada cultura helenística, por isso que foi nessa época a filosofia helenística, entenderam? Aí, depois disso, por incrível que pareça, teve um império ainda maior, que foi o Império Romano. Olha o tamanho dessa porra, cara, olha isso! Pegou desde a Pérsia até Grécia e conquistou praticamente a Europa inteira. É enorme, enorme, enorme. E foi tão grande que, dividiram entre Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. Porque não estavam conseguindo, organizar, governar direito. Porém, o maior império dessa época, que foi o romano, teve seu fim e rolou a queda de Roma. E a queda de Roma foi um fator fundamental que leva a gente a entender as outras... a Idade Média, que isso aqui é a Idade Antiga, dessas civilizações antigas. A queda de Roma é fundamental para entender a Idade Média, que foi, sabe, a Era das Trevas, que teve o feudalismo e tal. Vocês vão entender por quê. Bom, por que queda de Roma? Roma Ocidental caiu. Por quê? Três principais motivos. Primeiro, a invasão bárbara. Segundo, a decadência econômica. E terceiro, o cristianismo. Invasão bárbara. Bárbaros não eram povos primitivos, eles eram povos que não falavam a língua dos romanos, por isso chamados bárbaros. E eles estavam invadindo. Tinha uns que entravam pacificamente, ficavam lá nos campos, faziam parte da sociedade romana. Mas Roma caiu por causa de invasões. Também teve decadência econômica, rolou uns problemas lá com os escravos, isso afetou a economia. E a economia de Roma se fudeu e também teve o cristianismo. Lembra que foi nessa época que Cristo nasceu, morreu, aí surgiu a religião. E no começo Roma não aceitava os cristãos porque, o imperador era como um deus, eles não aceitavam porque eles só tinham um deus. E eles matavam pra caralho, mas viram que essas porra, apesar de é que nem inseto, tá ligado? Mata pra caralho e ainda tem um monte. E eles viram que não ia dar pra matar tudo, e eles falaram, não, então bora oficializar aqui. E o cristianismo virou a religião principal de Roma. E como era uma religião pacífica, a ideologia cristã influenciou os soldados e o exército ficou fraco, o que fez
os bárbaros ganharem. Então, esses são os 3 fatores que levaram à queda de Roma ocidental. A civilização que estava lá na cidade fugiu, porque, na cidade estava uma merda, era ataque e tal, e eles foram para os campos onde aqueles, lembra, os bárbaros já estavam trabalhando, e essa fuga para os campos, eles foram lá, tinha um que tinha uma casa maior, de uma fortaleza, eles foram e se protegeram lá, e foi gerando pequenas, cidadezinhas nos campos. Como eu disse, influência bárbara, e eu vou explicar melhor. Bom, aí surgiu o feudalismo. Qual é a principal marca do feudalismo? São essas cidades afastadas, um feudo aqui, outro feudo ali, outro feudo ali, com um castelão no centro, que é para proteger os povos que vivem ao redor quando rolar a invasão, eles chegam, se protegem. Mas quem vive aqui são só os nobres, os servos vivem ao redor, eles trabalham e pagam impostos para os senhores feudais. É basicamente esse o conceito de feudalismo, e era muito imposto pesado, então os servos não tinham praticamente nenhum ganho, eles viviam para trabalhar e para servir. Rolou, claro, a descentralização do poder, porque o imperador caiu, e foi criando um feudozinho em cada canto, e cada senhor feudal tinha uma autonomia de suas terras, mas também tinha a relação de suzerania e vassalagem, que era um costume bárbaro. Lembra que eu falei influência bárbara? Que vai ter um suzerano e um vassalo, o suzerano vai ter que ajudar o vassalo e vice-versa? Foi um costume bárbaro. Além disso, tinha a servidão, como eu falei, e teve outro fator importante, que foi a igreja. A igreja na Idade Média, como muitos devem saber, a igreja, ficou foda pra caralho. Por quê? Porque qual foi a única instituição que sobreviveu do Império Romano? Não foi o governo, porque o governo se fudeu, os bárbaros tomaram. A única instituição que sobreviveu foi a igreja, e a igreja meio que acolheu o pessoal que fugiu, e como foi a única instituição, eles ficaram fortes pra caralho, interferiam, por exemplo, coisas como na política, interferiam em tudo, sabe? A igreja foi tão foda que eles que criaram as universidades, tá vendo isso aqui? Não sei se vocês já assistiram Vikings, quando o Ragnar ataca lá e pega aquele padre. Por que os padres estavam escrevendo? Porque na época era a igreja que tinha essas universidades, essas escritas, faziam as traduções de livros, eram as coisas que a igreja fazia. Tanto que nessas universidades, isso aqui influencia a filosofia medieval, porque tinha a patrística e a escolástica. A escolástica era o ramo dos padres universitários, sabe? Que no caso foi São Tomás de Aquino. A patrística vem de padre mesmo, que os caras eram só padres, não estudavam. Mas apesar de ser só o padre, Santo Agostinho fez uma filosofia. São Tomás de Aquino, que era na universidade dessa escolástica, fez também uma filosofia. Bom, continuando. Mas a igreja ficou tão influente que acabou criando a Inquisição, né? Agora sim, me atrapalhou, eu boto fogo. E como vocês sabem, foi tenebroso, muita morte, queimava um, queimava outro, e assim vai. Bom, apesar disso, a igreja foi fundamental e serviu para rolar a estratificação social. Tinham 3 estados, que era o clero, a nobreza e os camponeses. Aqueles que oram, aqueles que guerreiam, porque na época os nobres que eram soldados, tanto que pega filmes assim que representam essas épocas, pode ver que o rei, os nobres estavam lá nas guerras. E aqueles que servem, os que trabalham, os camponeses. Sabe de onde que isso aqui vem? Sabe uma inspiração? No nosso final do Platão, com aquela ideia de divisão da alma, que tem 3 tipos de almas e que ele fez sua ideia de república. E a Idade Média meio que se inspirou nas ideias do Platão, apesar de ter cagado no pau e fez um negócio nada a ver com o que o Platão propôs, que não tem nada a ver com a República do Platão, mas foi uma inspiração torta. Tá, um negócio que vocês têm que saber é Alta e Baixa Idade Média. Esse período de formação do feudalismo é chamado de Alta Idade Média, e agora vai ter a Baixa Idade Média, que vai ser o período que o feudalismo vai acabar. E vocês têm que entender que é o seguinte, como que ele foi acabando? Teve vários fatores, teve a melhoria agrícola, que isso possibilitou ter excesso. Lembra que os camponeses eles trabalhavam e pagavam os impostos? Agora, eles pagavam os impostos e ainda sobrava coisa, sobrava fruta, legume, eles começaram a vender. E um ia vender aqui, outro vendia ali e tal, e aí surgiram os burgos, as cidades, que eram feiras, cidadezinhas, que eles comercializavam. Esse nome burgos, eles que originaram, quer dizer, a palavra burguesia vem de Burgos. Bom, e aqui um exemplo de uma cidadezinha.
Na verdade, isso aqui já é mais pra frente, mas é como se fosse um burgo. E um negócio interessante são os bancos. Os bancos vieram dessa época, porque cada feudo tinha, por exemplo, era muito autônomo. Então um tinha uma língua, outro tinha outra, e eles tinham moedas diferentes. E os bancos iam nesses burgos, o cara ficava lá com um banco de madeira e colocava moedas. Ah, você veio desse feudo? Você quer comercializar nesse? Pega aqui, ó, troca aqui, bora converte moeda, tá ligado? Daí que vieram os bancos, que a gente conhece hoje em dia. Bom, continuando. Outro negócio importante que ajudou no fim do feudalismo foi a guerra, a peste e a fome. Guerra dos 100 anos, que foi, na verdade, 116, que foi entre a França e a Inglaterra. Na verdade, não era um país ainda, mas tipo, é a França e a Inglaterra. Eles ganharam. Vocês já viram que a guerra do Peloponeso entre os povos gregos fuderam eles que os macedônicos foram e conquistaram? Imagina uma guerra de 116 anos. O que deu? Todo mundo estava devastado. Rolou também peste, a peste negra. E a fome deu uns problemas climáticos e... Bom, os servos passaram fome. Apesar dos servos passarem fome, os nobres ainda continuaram cobrando os impostos abusivos e aí os nobres passaram dificuldades porque os servos começaram a se rebelar. E eles vão pedir ajuda para quem? Para o suzerano, que era o rei. E o rei, ele vai ajudar os nobres. Além disso, o rei também vai fazer um negócio que é, ele vai apoiar o comércio, ele vai apoiar os burgueses. Ele vai falar, não, vem comercializar aqui, ó, no meu feudo. Aqui é protegido, vocês podem comercializar aqui, é super de boa. Isso tudo vai ajudar a recentralizar o poder do rei. O rei vai ficar forte de novo. Todo mundo vai para debaixo da asa do rei, sabe? Também teve outras influências, que foi o islamismo. Bom, são os povos árabes que... Aí chegou Maomé, que implantou o Islã. E eles começaram a conquistar a porra toda, só não ficou maior, né? Que eles não ficaram maior que Roma porque não conquistaram essa parte. Mas eles conquistaram aqui. Eles conquistaram Jerusalém. E a igreja católica falou, quê? Vocês conquistaram Jerusalém? Onde Jesus morreu? Nem fudendo. Seus hereges. Acredita nessa religião aí. Jerusalém é nossa, é dos cristãos e eles vão com as cruzadas tentar conquistar. Mas isso foi um tiro no pé da igreja e no feudalismo. Por quê? Porque isso aí rolou intercâmbio cultural. Eles viram que existia um mundo fora do feudo. Isso aí influenciou aos caras sair do feudo, aí pros burgos. Isso aí influenciou... no comércio, eles começaram a praticar usura, que era os juros, e a igreja abominava isso, falava que era pecado. E, enfim, foi um tiro no pé. E tudo isso combinou para, né, deixar o rei mais forte. E aí que rolou basicamente o fim do feudalismo. Por quê? Porque vai começar a surgir as monarquias nacionais. Os reis vão ficar fortes e eles vão criar países. E quais foram os primeiros países? Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Foi nessa ordem. A Inglaterra depois vai conquistar os outros e vai gerar o Reino Unido. Bom, como vocês podem ver, desde a Grécia Antiga até aqui, teve muita mudança na política, muita mudança no governo. E óbvio que vai ter filósofos que vão falar sobre isso, e é justamente isso que a gente vai ver nessa aula. Os filósofos que falam sobre a política, que eles não vivenciaram, mas eles conhecem a história, viram essa mudança, eles vão falar de como a política está hoje em dia. Eles vão falar sobre política. E o primeiro filósofo que a gente vai ver hoje é um dos meus filósofos favoritos, que é Nicolau Maquiavel. Ele era italiano, porque a Itália não existia na época, não era um país. Ele era da cidade de Florença. Bom, só que aí que ele era também tipo um cientista político, porque ele participava muito da política naquela época. Mas qual que era o problema? Itália não era unificada, então nessa época era tipo feudalismo, só que não. Por que eu falo feudalismo? Porque tinha um reinozinho aqui, outro reinozinho aqui, outro reinozinho ali, entendeu? Mas rolava muita treta, tipo, era golpe, um tomava o poder, então era muita guerra nessa época. E ele vivia em Florença, e aí chegou a família de Médici e tomou o poder lá. E como ele já participava da vida política, ele perdeu o cargo público dele, mas aí ele vai e tenta se aproximar da família de Médici, e dá um livro pro príncipe, que era o Lourenço. Ele faz um livro pro Lourenço de Médici, que é para ensinar ele a governar. E é o livro dele se chama O Príncipe. E até, eu recomendo muito vocês lerem esse livro. E até com essa edição aqui, que tem anotações do Napoleão Bonaparte, porque o Napoleão leu O Príncipe e ele estudou Maquiavel para governar. Ele escreveu notas e as notas estão
lá e criaram um livro disso, é muito bom. A versão que eu li foi essa. O que esse livro basicamente vai falar? Ele vai ensinar a governar e olha aqui, ó, o sumário do livro. Ele vai falar quais os tipos de principados, tipo reinos, os principados hereditários, os principados mistos, por que o reino de Dário, ocupado por Alexandre, não se rebelou. Dário, vocês lembram? O persa. O Alexandre ocupou o reino de Dário, mas por que eles não se rebelaram? Por que eles submeteram o Alexandre? Ele vai explicar tudo isso. Ele vai explicar as coisas sobre como o reino funciona. E, tipo, é muito legal. O Maquiavel, ele é muito conhecido por uma frase que todo mundo fala que é dele, que é os fins justificam os meios. Mas eu vou falar um segredinho pra vocês. Maquiavel nunca falou essa porra. Nunca. Colocaram a palavra na boca do coitado. O que ele vai falar é que a moral não se aplica aos príncipes. É parecido. Por quê? Porque ele vai falar, cara, se você quer ser um príncipe, você não tem que submeter a moral, porque a moral vai te atrapalhar. Ele fala, por exemplo, no livro dele, que se você for conquistar um reino novo, e esse reino tinha uma família de reis, né? Você tem que chegar e você tem que matar toda a família, inclusive os bebês. Porque se eles ficarem grandes, eles podem te conquistar. Parece cruel, mas não. É porque os príncipes, caso queiram ficar no poder, não tem que seguir a moral. Vocês querem um exemplo? Caso vocês já tenham assistido Game of Thrones, nosso querido Ned Stark. Ele era um cara que seguia a moral, ele era um cara honrado. O que colocou ele? Morreu! Decapitado na primeira temporada. Enquanto isso, olha os caras que não seguiam a moral. Mindinho, o Varys, eles ficaram vivos um puta tempo, sacaram? Ele vai falar também que um rei tem que ter a coragem de um leão, mas a astúcia de uma raposa. Não adianta você ser corajoso se você é burro. Ned Stark era corajoso, honrado, mas tadinho, burro, não tinha astúcia. E também tem gente que é astuto, mas não tem a coragem de fazer as coisas. Por exemplo, matar bebês pra você não querer, pra não ter concorrência. Você pode ser inteligente, pode ter uma jogada política, mas você não tem coragem, a ferocidade pra fazer essas barbáries. Ele também vai falar que um príncipe precisa de virtude e fortuna. O que é virtude? São as virtudes, as características de um príncipe, como por exemplo, a ferocidade de um leão, a coragem e a astúcia de uma raposa. Mas ele vai falar também que o príncipe tem que ter fortuna, sorte. Sorte é até uma tradução barata. Eu gosto de falar de oportunidades. Por exemplo, você tem que... um cara que tem virtudes, características, mas não tem oportunidades. Pegando ainda o exemplo de Game of Thrones, você pega o Mindinho, ele tinha as virtudes de uma raposa, ele tinha essa certa ferocidade, tipo, de fazer as coisas sujas, mas ele não tinha oportunidade pra, por exemplo, ser um rei, tá ligado? E olha o Ned Stark, ele tinha algumas virtudes como... Não, minto, nossa, sequelei agora. Ele teve as oportunidades, lembra? De pegar, lá no começo, de pegar o Joffrey e afastar da Cersei, mas ele não tinha essas virtudes, a sagacidade, essa ferocidade. Pra você ser um príncipe bom, você tem que ter as virtudes e a fortuna. Ele também vai falar sobre amor e temor. Ele vai falar que o príncipe, ele tem que ser amado e temido. Mas se você tiver que escolher entre um dos dois, é melhor você ser temido do que ser amado, porque apesar de você ser amado, as pessoas ainda podem te trair, enquanto pelo temor, não. Por isso que o Maquiavel vai falar que muitas vezes o seu braço direito pode te trair. Porque muitas vezes ele pode ter mais amor por você do que temor. O Napoleão vê isso e ele vai falar, quem que era o braço direito dele? Era o irmão dele, José. Ele vai tirar o José da França e vai mandar ele governar a Espanha. Afastou o braço direito. O Maquiavel também vai falar que, lembra, tem que ser temido melhor do que amado. Tenta ser os dois, se não der, seja temido. Mas um fato importante, você não pode ser odiado, você tem que ser temido, mas não odiado. No livro, ele vai usar um exemplo sobre o César Borgia. Ele vai falar que, cara, pro Maquiavel, o César foi o cara mais foda assim. E ele vai falar que ele conseguiu ser temido, mas o que ele fez para não ser odiado? Ele era meio sanguinário às vezes, só que ele colocou a culpa em um general dele.
E ele falou que, na verdade, toda essa carnificina que rolava era por causa do general. Ele assassinou o general em praça pública. Ou seja, ele transferiu o ódio pro general e ainda conquistou o amor do povo matando quem eles odiavam. Tá entendendo? Mas ele continuava sendo temido. Parece um pouco tenebroso, né? O que o Maquiavel fala, essas coisas, mas ele tá basicamente falando sobre a política como ela é uma política real. Como a política é o que você tem que fazer para continuar nela. É diferente do Platão, que faz um modelo idealizado, diferente do Aristóteles, que fala e nós, seres humanos, somos animais políticos, sabe? É um negócio completamente diferente. Maquiavel dividiu águas. É isso. Leiam O Príncipe, vale muito a pena, não é um livro difícil. Agora vamos ver os outros. Teve esse carinha aqui, ó, Jacques Bossuet. Ele é muito importante, por quê? Porque ele vai falar sobre o direito divino dos reis. Com o fim do feudalismo e a criação das monarquias nacionais, vai rolar um período chamado absolutismo, porque os reis são muito fortes, o poder está muito concentrado neles, e tem até ideias que o rei, na verdade, é um representante de Deus, Deus que escolheu o rei, que é essa ideia, é sobre o direito divino dos reis. Vamos entender. O Bossuet, ele era um bispo. Apesar de ser da igreja, ele vai falar que os reis não devem se submeter ao clero. Foda-se o que o Papa fala. O Papa, na época, era poderoso pra caralho. Acho que tinha até... Eu não lembro se tinha exército. Mas... Por exemplo, o César Borgia, que eu falei, ele era filho de um Papa. E ele vai falar, cara, foda-se o Papa. O rei não tem que seguir a ordem de ninguém. O rei é absoluto. O Bossuet, ele é providencialista. O que é providencialista? Ele acreditava no providencialismo. É praticamente o oposto do livre-arbítrio. É basicamente, rolou tal coisa, foi porque Deus quis. E ele vai falar isso sobre os reis. Ele vai falar, o cara só é rei, ele só é rei porque Deus quis. Então ele vai falar, não adianta você se rebelar, você não pode se rebelar, porque se você se rebelar contra o rei, você está se rebelando contra Deus, você está se rebelando contra a vontade de Deus. Então ele foi basicamente o cara que criou toda essa anarquia de que os reis são representantes de Deus. E ele ficou tão famoso que ele participava da corte do Luís XIV, que é chamado de o Rei Sol. Ele foi o monarca mais absolutista da França inteira. Pra você ter noção, ele falava, o Estado sou eu. Humilde. Bom, terminando ele, agora a gente vai para esses três carinhas que são chamados de os contratualistas. Por quê? Diferente dos dois, eles vão falar sobre um certo contrato social. Vou explicar melhor. Vamos começar primeiro falando sobre o Thomas Hobbes, que é esse aqui. Bom, a gente tem que entender primeiro dois conceitos. O primeiro é o estado de natureza e o segundo é o jus natural. Estado de natureza seria o estado natural do homem, do ser humano, como o ser humano seria antes da sociedade existir. Esse seria o estado de natureza. E os jus naturalis seriam os direitos naturais, os direitos que ele tem desde a natureza. Bom, para o Thomas Hobbes, o jus naturale, o direito natural dos seres humanos, é a liberdade. E no estado de natureza, todos somos livres. A gente tem liberdade para fazer o que quiser, porque não tem um estado que controla a gente é livre. Porém, esse estado de natureza, ele é caótico. Por quê? Bom, eu tenho a liberdade, então eu sou livre para ir te matar, estuprar sua mulher, roubar suas coisas. E alguém também é livre para fazer essas coisas comigo. Vocês estão entendendo? Então é um estado de natureza caótico. Muita gente fala que o Thomas Hobbes fala que o homem é mau. Mas o Hobbes não fala que o homem é mau. Ele só fala que o homem é livre e essa liberdade gera guerra. Tanto que tem outra frase que ele fala que o homem é o lobo do homem. Ele também não fala isso, porque nem ele não fala que o homem é mau. Mas é o que dá a entender quando ele fala que o estado de natureza é caótico. E o que os seres humanos fizeram para resolver essa guerra, essa anarquia? Eles abdicaram da sua liberdade. Abdicaram do seu jus natural e do seu direito natural. Por quê? Porque, na verdade, mais de uma parte. Eles abdicaram dessa liberdade e deram para uma certa pessoa, para essa pessoa cuidar. Porque
aí eu não vou ter mais o direito de ir matar, de fazer essas coisas, mas outra pessoa também não vai ter o direito, a liberdade de fazer isso comigo, entendeu? E esse carinha que ficou com a nossa liberdade, ele vai controlar tudo. Ele vai ser o monarca, o rei. E isso que o Thomas Hobbes vai falar de contrato social. Essa passagem do estado de natureza para uma civilização, uma organização social. E vai ser uma organização que alguém vai governar, entendeu? Um monarca absoluto. E pro Thomas Hobbes, só que isso aqui é um ponto fundamental. Vocês têm que diferenciar ele do Bossuet. Porque o Thomas Hobbes, o Bossuet fala que o rei é absoluto, mas ninguém pode se protestar. Você não pode se opor ao rei, porque você estaria seria opositor de Deus. O Thomas Hobbes vai falar, não, o rei é absoluto, ele é absoluto. Mas só porque a gente deu a liberdade para ele. Então, o rei, ele tem que dar satisfação pro povo. Ou seja, se o rei não estiver fazendo o que o povo quer, tira o rei, mata o rei, e é isso. Essa é a ideia do Thomas Hobbes. O livro dele é o Leviatã, que fala sobre isso. Isso daqui é puta representação. Aqui, ó. São várias pessoinhas formando o monarca, o Leviatã, o rei. Porque são várias pessoinhas que deram a liberdade para esse cara governar a porra toda. Bom, agora tem o John Locke, que é o segundo contratualista. Ele, diferente do Hobbes, ele vai falar que, na verdade, no estado de natureza não rolava guerra. Tanto que muita gente vai falar que o Locke fala que o ser humano nasce bom. O Hobbes fala que o ser humano nasce mal, e o Locke vai falar que o ser humano nasce bom. Mas, de novo, ele não fala isso. Ele fala que o ser humano nasce livre. Mas essa liberdade não gera guerra nem nada. Ele vai falar que nesse estado de natureza, o ser humano tinha também jus naturais. São 3 direitos fundamentais. O primeiro é o direito à vida. Você nasce com esse... É um direito que ninguém pode tirar de você. É o direito à vida. Isso é muito legal para estar em redação, gente. Sério. Ele também vai falar que você tem o direito à liberdade. Ninguém pode tirar isso de você. Porém, ele apoiava a escravidão. Então, como todos falam, né? Enfim, a hipocrisia, por isso vamos cancelar o John Locke. Pronto, você foi cancelado. Além disso, ele fala que outro direito fundamental é a propriedade privada. Esses são os 3 direitos fundamentais para o John Locke. E esses 3 direitos já existem no estado de natureza. Porém, para melhor assegurar esses direitos, os seres humanos fizeram um contrato social e criaram a sociedade para melhor assegurar. Ele até, no exemplo aqui, eu estava lendo uns artigos sobre ele e falava que, por exemplo, sobre o dinheiro, se não tivesse nenhum órgão para controlar, poderia rolar de uma pessoa só ficar com todas as propriedades privadas. E aí, cadê o direito à propriedade privada, tá ligado? Enfim, criou-se essa sociedade para que melhor houvesse essa asseguração dos direitos. O John Locke, ele não fala só isso. Essa é a parte que ele fala de política. Ele vai falar coisas sobre a tolerância religiosa. Ele fala que não existe isso de uma religião certa. Não dá. E ele até vai falar que os católicos são cobras. É engraçado. Ele também vai falar sobre a tábula rasa. Ele lembra aquela ideia de ideias inatas do Platão? Ele vai falar que nem Aristóteles fala que Platão tirou isso aí do cu. Porque as ideias não são inatas. A gente não relembra as coisas, a gente aprende as coisas. A gente chega ao mundo como tábulas rasas e a gente vai aprendendo as coisas. E ele fala de muito mais, mas isso aqui eu acho que vocês vão ver na aula do Fabiano. Porque o que vocês têm que entender nessa aula de hoje sobre política é sobre essa parte do contrato social, que o John Locke fala que os seres humanos têm esses 3 direitos: vida, liberdade e propriedade privada. O estado de natureza era pacífico, não tinha guerra, mas rolou o contrato social para assegurar esses direitos, para melhor assegurar. Pronto. E agora a gente vai pro Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, esse carinha aqui. Ele, diferente dos outros dois, vai falar que o estado de natureza não é um negócio histórico. E o estado de natureza para o Rousseau é uma especulação filosófica. Ele não aconteceu na história. Seria tipo se eu tirasse o ser humano da sociedade. Tá ligado? Mowgli, Tarzan? Seria isso. É pegar o ser humano da cidade e colocar ele para crescer sem a sociedade, para ver o que rolaria. Ele vai falar
que se rolasse isso, nesse estado de natureza não haveria moral, esse negócio de certo e errado, e também não haveria razão. Porém, seria um estado de natureza pacífico, não haveria guerra. E isso vai levar à ideia de bom selvagem, em português, o bom selvagem, que as pessoas vão entender. De novo, lembra aquela história? O Hobbes fala que o ser humano nasce mal, o Locke fala que o ser humano nasce bom, e pro Rousseau seria tipo, o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. É tipo isso, só que eles não falam isso, entendeu? E eu vou explicar aqui. Essa ideia de bom selvagem, na verdade não é bom. Seria o homem nasce cru, porque não tem razão, não tem moral, mas as pessoas vão entender como bom. Isso vai influenciar, por exemplo, na conquista da América, na descoberta da América, porque, porra, eles descobriram um mundo novo, povos novos, e eles não, tipo, eles vão achar que esses povos não eram civilizados, eles tinham uma forma de organização, mas não era nossa, eles vão falar, eles não são civilizados, eles são selvagens. Eles vão se inspirar nessa ideia, tanto que o José de Alencar, quando ele fala do Guarani, no livro dele, ele usa essa ideia de o bom selvagem, eles dão uma europeizada, colocam valores europeus nos índios, sabe? Como se eles fossem bons, guerreiros. Tudo isso influência do Rousseau, apesar dele não falar que o homem seria bom, e sim cru. Continuando, calma aí. Como eu falei, não tinha razão nesse estado de natureza. A razão vem da formação social. Nesse estado de natureza tem a liberdade natural, mas quando rolar o contrato social vai ter uma liberdade civil. Vocês vão entender agora. Porque pro Rousseau, o contrato social não é literalmente um contrato. Tipo assim, pro Hobbes é um contrato. Seguinte, vamos abdicar aqui da liberdade e você vai cuidar de tudo. Pro Locke, mano, eu quero mais direitos, você vai segurar melhor. E eles fazem isso, entendeu? Pra melhor segurar os direitos. Pro Rousseau, não. Vai ser uma transição. Eles têm essa vida aqui, livre e tal, mas aí, essa junção de ser humano com ser humano, eles vão começando a ter percepção um do outro, eles vão se organizando, e aí vai rolar esse contrato que vai rolar, que vai dar origem à sociedade. Vai mudar a liberdade natural para uma liberdade civil. Porém, essa organização social pro Rousseau vai criar um negócio que vai ferrar muito, que é a propriedade privada. Ele vai ser completamente diferente do Locke nesse quesito. Lembra que o Locke fala que a propriedade privada é um direito natural? Pro Rousseau não. Por que pro Rousseau não? Porque pro Rousseau, o estado de natureza não tem propriedade privada. Porra, não tinha nem moral, não tinha razão. Como que vai ter propriedade privada? Pro Rousseau, a propriedade privada é uma criação dessa organização social. E pro Rousseau, essa propriedade privada vai gerar uma desigualdade. A partir do momento que um cara cercou um pedaço de terra e resolveu chamar esse pedaço de terra dele, e teve idiotas para acreditarem, teve idiotas para acreditarem que esse pedaço de terra realmente era dele, isso foi gerando desigualdade. Por isso que pro Rousseau, a sociedade, o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. Entenderam? Então, resumindo Rousseau, é tipo essa frase, só que vocês têm que entender. O homem não nasce bom, o homem nasce cru. Não existia, no estado de natureza, não existia moral, não existia certo ou errado, não existia razão, mas eles viviam em paz. E o contrato social foi uma transição que gerou sociedade, que gerou propriedade privada e gerou desigualdade. Não, Rousseau não era comunista, não era socialista. Isso é errado falar, até porque o comunismo e o socialismo só veio bem depois. Só para vocês entenderem. Gente, basicamente, essa é a minha aula. Eu acho que até ela foi mais rápida do que essa que eu já tinha feito, né? Essa foi a minha última aula com vocês. Espero do fundo do coração que eu tenha ajudado vocês a entenderem, a gostarem um pouco mais de filosofia, a verem a importância, como que essas matérias se relacionam. História, filosofia, redação, literatura, vocês viram quando eu falei do José de Alencar? Tem muita coisa. Filosofia é muita coisa. Vocês viram a influência nas ciências. É uma matéria muito foda. E é isso, gente. Com isso, eu me despeço. Eu não vou mais dar aula, a partir daqui vai ser o Fabiano, mas eu vou estar na monitoria, então se vocês tiverem dúvidas, eu acho que é terça-feira, eu vou estar lá para ajudar vocês. Eu queria muito dar uma aula que era sobre os existencialistas, mas infelizmente não vou poder, aí a aula ficou pro Fabiano. Mas é isso. Só um último aviso, assim.
Os memes que eu coloco aqui e tal é de uma página no Instagram que é chamada Filosofia Torta. Sigam ela, é muito legal. Pra quem tem Twitter também, tem lá a Filosofia Torta. Aí tem outras páginas de memes que são muito da hora. Gente, tem história no Paint, tem Filosofia Porca. É muito da hora. Quando vocês forem vendo esses memes, vocês vão, querendo ou não, vocês vão conhecendo melhor. A filosofia vai parar de ser algo chato, caso vocês ainda considerem algo chato, né? Porque eu, pelo menos, tentei fazer vocês entenderem que é algo mais da hora. Mas é isso. Com isso, eu me despeço. Boa semana pra vocês. Boa noite, né? Porque eu acho que já é de noite, pra quem tá vendo de noite. Bom dia pra quem tá vendo de manhã. E é isso. Tchau, tchau. E até a monitoria, caso alguém queira. Tchau.